Olá pessoal, neste vídeo vou falar sobre bancos de dados relacionais. Eles são chamados relacionais porque eles são baseados na teoria de conjuntos, também chamados de relações. Na prática, eles organizam os dados em tabelas. Então, ele poderia também organizar como uma árvore XML ou como uma árvore JSON também. Certo? Então, esses bancos de dados relacionais, eles trabalham com tabelas que também são chamadas de conjuntos ou entidades ou relações. São todos sinônimos. Certo? Essas tabelas, elas vão ter colunas também chamadas de atributos, que são características comuns a esses objetos do conjunto. Então, todos os objetos daquela tabela têm aquelas mesmas características. Todos os objetos do conjunto têm aquelas mesmas características. As pessoas têm nome, sexo, idade. Produtos têm nome, preço. Então, são as características que são comuns àqueles objetos do conjunto. As tabelas também têm linhas que também são chamadas de registros. Então, que são os objetos daquele conjunto que são representados por uma tupla de valores para cada atributo. Uma tupla é uma lista de valores para cada atributo. Então, a pessoa tem nome, sexo e idade. Então, um registro é uma das pessoas, a Ana, que tem sexo feminino e tem 20 anos de idade, por exemplo. Certo? Então, essas tabelas também todas as tabelas devem ter chave primária, certo? Uma chave primária são atributos que são capazes de identificar unicamente um determinado registro dentro do conjunto. Quer dizer que a partir desse valor, ele não deve se repetir nos outros registros e você deve conseguir saber que vai pegar somente uma linha daquele conjunto, somente um dos registros. Então, a gente vai ver como é que isso funciona depois. Certo? E essas tabelas, elas costumam estar relacionadas umas com as outras, através de relacionamentos. Então, aqui é importante não confundir o relacionamento com a relação. A relação é o nome técnico para os conjuntos. Então, o relacionamento é a associação entre essas tabelas que vai acontecer através do que a gente chama de chave estrangeira, que nada mais é do que uma referência para as chaves primárias, que aparecem em uma outra tabela. Certo? Então, esses relacionamentos eles acontecem de 4 formas, em 4 tipos. Um para um para muitos, muitos para muitos, ou muitos para muitos com atributos. Então, a gente vai ver cada um desses tipos aí. Certo? Então, vamos começar com um problema aqui. Então, o problema para a gente conseguir identificar como é que funciona. Então, imagine a seguinte situação. Uma empresa mantém dados sobre seus funcionários, como nome, telefone, estado em que nasceu e habilidades que domina. A empresa tem vários departamentos. Cada departamento tem um chefe que só pode chefiar um departamento por vez. Os funcionários podem ser contratados para diferentes cargos com datas de admissão e demissão. O valor nulo para a data de demissão significa que o contrato é por tempo indeterminado. É possível acumular cargos. Cada cargo está associado a um departamento e tem um salário correspondente. A empresa também mantém um mural de notícias, com título, data e texto. Ok? Então, dada essa situação, depois com essas informações, a gente vai querer algumas respostas. Por exemplo, quantos funcionários a empresa tem? Quantos funcionários são de cada estado? E a gente quer mostrar o nome de cada estado. Quais são os funcionários que são do Ceará? Qual o nome de cada chefe de departamento? Qual o telefone do chefe da TI? Quais são as notícias da última semana? Qual o total da folha de pagamentos da empresa? Então, a gente vai tentar, se a gente tiver os dados anotados, a gente deve conseguir responder essas perguntas aí. Tudo bem? Então,
Quando a gente está falando aqui de banco de dados, então a primeira coisa que a gente deve fazer é identificar as informações que a gente está trabalhando, certo? Então, para identificar, então, vou propor aqui que a gente tente destacar quais são os conjuntos, ou quais são as tabelas, quais são as relações, e quais são os atributos de cada um desses conjuntos, quais são as informações que descrevem os objetos desses conjuntos. E a gente deve destacar também quais são as chaves primárias e as chaves de estrangeiras que estão relacionando uma tabela com a outra. Certo? Então, tente aí destacar no texto do enunciado, você deve fazer a interpretação do texto e destacar então os conjuntos e os atributos. Então, os nomes das suas variáveis vêm justamente do texto. Então, dê uma pause e faça esse exercício de identificar aí os conjuntos, atributos, chaves primárias e chaves estrangeiras. Ok? Então, vamos fazer junto aqui. Então, uma empresa mantém os dados sobre os seus funcionários. Então, os funcionários é aqui o nosso primeiro conjunto. Então, eu vou destacar aqui, negrito. E tem, quais são as informações? Tem o nome, o telefone, o estado e as habilidades. Então, essas aqui são informações sobre o funcionário, sobre cada funcionário. Então, são os atributos dele. A empresa tem vários departamentos. Departamentos aqui, então, é um novo conjunto. Cada departamento tem um chefe. É uma informação a respeito desse conjunto do departamento, que só pode chefiar um departamento por vez. Os funcionários podem ser contratados para diferentes cargos, com datas de admissão e demissão. Então, o cargo, então, tem um conjunto de cargos e tem essas datas de admissão e data de demissão. São as informações. O valor nulo para a data de demissão significa que o contrato por tempo indeterminado. Então, aqui o valor nulo, esse aqui é um valor e não um atributo, né? A gente está procurando pelos atributos que são as colunas, são as perguntas, né? E aqui é o valor, é uma resposta para uma dessas perguntas, no caso a data de demissão, né? É possível acumular cargos. Cada cargo está associado a um departamento. Isso aqui é uma informação a respeito do cargo, né? E tem um salário correspondente a respeito do cargo também. A empresa também mantém um mural de notícias. Então aqui, ó, outro conjunto que tem título, data e texto. Então esses são atributos das notícias. Ok? Então pronto, então o primeiro passo é a gente fazer perceber as nossas informações que a gente vai trabalhar, ok? Então a gente já percebeu os conjuntos e os atributos dentro de cada conjunto desse aí, certo? Então, para a gente visualizar isso aí, se a gente está trabalhando, vai organizar isso na forma de uma tabela. Então, que tal a gente usar aqui uma planilha eletrônica? Então, eu estou usando o Google Sheets aqui, a planilha eletrônica aqui, e vamos organizar isso aí na forma de uma tabela. Então, a primeira tabela, o primeiro conjunto que a gente destacou foi o conjunto de funcionários. Então, vamos criar essa tabela de funcionários. Então, a tabela funcionários, que tem nessa nome, telefone, estado e habilidades. Então a gente vai tentar escrever exatamente isso: nome, telefone, estado, habilidades. Ok? Então, por exemplo, a Ana tem aqui um telefone, é do Ceará e sabe a programação e digitação. A Bela, do estado do Ceará, sabe programação.
Bahia e sabe administração. Ok? Então, tenho aqui uma tabela, um conjunto ou uma relação, e nessa tabela tem, até a gente destacar aqui, tem os atributos. E dentro dessa tabela tem, que são as colunas, os atributos. E cada linha é um registro que é, então, um objeto dentro daquele conjunto. Não é isso? Então, está aí os funcionários. E tem o estado aqui, né? Que a gente botou pela sigla. A gente quer saber também o nome do estado. Então, a gente poderia escrever aqui Ceará, e aí poderia ter o risco de escrever assim, com acento, sem acento, o cara escreve errado, certo? Então, para não correr esse risco de escrever errado, então, vale a pena você... Então, aqui você vai escrever o nome do estado e vai escrever 2 vezes. Você tem a mesma informação repetida 2 vezes no seu banco de dados. Então, se tem esse problema de escrever errado, tem um problema de ficar repetido, se esse nome mudar, se fizerem uma votação e mudarem o nome do estado, então vai precisar mudar 2 vezes no banco de dados. Então, ao invés disso, uma forma melhor de anotar essas informações é anotar isso aqui em uma outra tabela própria de estados, que a gente nem tinha identificado lá no nosso exercício, né? Mas tem a tabela de estados, que tem aqui a sigla e tem o nome do estado, né? Então, por exemplo, Ceará e a Bahia. Ok? E aqui, então, a gente vai usar só a sigla mesmo. Certo? Então, aqui eu vou destacar o nome da nossa tabela, o nome do conjunto, o nome da relação e os seus atributos, né? Quando a gente faz isso, quando a gente cria uma outra tabela, então aqui está o nome do estado e aqui na hora da tabela de funcionários eu vou anotar somente a sigla daquele estado, certo? Então depois eu vou conseguir puxar esse nome do estado isso aqui, existe então no Excel tem uma função procv, que aqui quando eu estou no Sheets, essa função está com o nome em inglês, tá? Então, para a gente saber como é o nome, então eu vou pesquisar aqui, Sheets. A pesquisa faz parte das habilidades mais importantes de um profissional de TI, né? Então eu vou pesquisar aqui Sheets, eu estou procurando procv. Então já veio aqui a função VLOOKUP. Então, pronto. Então, igual a VLOOKUP, que é exatamente procv é procurar vertical. Então a gente está vertical lookup, estamos procurando vertical. Vamos procurar a search key, vamos procurar essa. Qual é a chave de procura? Vamos procurar esse CE dentro do vírgula. No range, em onde é que a gente vai procurar? Vamos procurar nesse conjunto aqui de dados. E vamos, qual é o índice? Ele vai retornar a segunda coluna, que é a coluna onde tem o nome. E os dados estão ordenados? Não estão ordenados, falso. Ok? Então ele achou lá que a partir dessa sigla CE, ele achou o nome ali do estado. Tá? Então eu vou fixar aqui as colunas, as linhas, para ele não sair do lugar. Então arrasta aqui, já está aí Ceará e aqui a Bahia. Certo? Então, para eu conseguir fazer esse tipo de associação aqui, certo? Então eu preciso, na verdade, que essa sigla aqui do estado seja única, certo? Então, eu não posso ter outro estado aqui se é também.
certo? CG. Não pode ter, então tem que ser outro nome aqui, né? Outra sigla. Então, certo? Se eu colocar o mesmo nome, ó, então ele vai dar um erro aqui, né? Não pode ter dois iguais, certo? Então, essa sigla nos estados não se repete. Então, a sigla aqui para os estados é uma boa candidata à chave primária, certo? Porque é um valor que não vai se repetir. Então, se eu der esse valor zero, eu vou conseguir restringir um registro dentro da minha tabela. Não vai ter nenhum outro registro que a sigla é CE, certo? Então, esse aqui é um bom candidato à chave primária, tá? Então, aqui eu vou dizer que é uma chave primária, uma primary key, ok? E aqui no estado, então, ele é uma foreign key, uma chave estrangeira. Então, aqui eu tenho um valor que está entre esses valores de chave primária aqui. Aqui só pode aparecer, não pode aparecer um estado CA, porque não tem esse estado, não existe uma sigla CA. Então, os valores aqui devem estar entre os valores da chave primária lá, certo? Deve ter um valor correspondente, certo? Então, aqui a gente está vendo o conceito de chave primária e chave estrangeira, certo? O que mais que a gente quer? A empresa tem vários departamentos, então vamos escrever aqui os vários departamentos. Que tem o nome do departamento, né? TI, administração. Ok? Aqui, perceba que o nome do departamento está implícito, né? Não está aqui que o departamento tem um nome. É óbvio que o departamento tem nomes, né? Certo? Então, ok, cada departamento tem um chefe. Então, o chefe é uma informação que a gente destacou. Então, está aqui, qual é o chefe do departamento. E aqui eu quero dizer que o chefe, por exemplo, é a Ana, né? Só que, então, quando a gente está querendo indicar que é um dos funcionários, certo? E aí, quando a gente vai referenciar a uma outra tabela, tá? É importante que a gente indique aqui um valor que não vai se repetir, né? Então, eu quero dizer o funcionário. Então, tem aqui o funcionário Ana, né? Então, mas aí pode ter outra Ana, aqui com outro telefone aqui, que é da Bahia. Tem a Ana do Ceará e a Ana da Bahia. Então, como é que eu vou diferenciar uma Ana da outra Ana? Então, então esse nome, o nome não é uma boa chave primária, porque pode ser que repita duas pessoas com o nome Ana, certo? Então, não serve como chave primária, porque eu não consigo, se eu passar essa informação, não consigo saber qual é o registro que eu estou falando. Eu estou falando da Ana do Ceará ou da Ana da Bahia, certo? Então, se não tem, e perceba que na verdade nenhuma dessas informações aqui são boas chaves primárias. O telefone pode se repetir, o estado pode se repetir, as habilidades podem se repetir, tá? Então, nesse caso, o que a gente deve fazer é criar uma chave primária, tá? Então, por exemplo, um ID é uma ótima chave primária para toda tabela. Se não tiver uma chave primária já como tinha o estado, então toda tabela deve ter uma chave primária, por exemplo, o ID, certo? Então, 1, 2, 3, 4, então pronto, esse ID agora é o ID1, não pode ter nenhum outro registro que tenha o mesmo ID1. Então, se eu falar ID1, eu sei que é a Ana do Ceará. Se eu falar ID4, eu sei que é a Ana da Bahia, tá? Então, aqui o ID é uma primary key, uma chave primária. Então, a partir desse, eu vou conseguir identificar um dos registros, certo? Então, aqui, agora, se eu quero dizer que é aquele funcionário lá, então, eu digo que é o funcionário 1,
é a Ana do Ceará. E aqui a Ana da Bahia é o chefe da administração. Ok? A que sabe administração e sabe digitação. Por isso que ela é chefe. Ok? Certo? Então aqui ó, eu estou me referindo a uma chave primária. Então aqui na verdade é uma chave estrangeira. Não pode ser qualquer número aqui. Não posso colocar o 10. Eu tenho que colocar um dos IDs que existe na chave primária lá. Certo? Então você coloca essa restrição ali. Cada departamento tem um chefe e os funcionários podem ter contratos diferentes para cargos com data de admissão e demissão. E valor nulo significa contrato de tempo indeterminado. É possível acumular cargos. Cada cargo está associado a departamento e salário. Tá? Então, vamos colocar aqui os cargos. Eu vou colocar aqui embaixo, certo? A princípio, eu diria... Não, vou deixar organizado, né? Então, aqui tem cargos. E tem o nome do cargo. Então, essa aqui também é uma informação que está implícita. Não está dizendo que o cargo tem nome, né? Mas isso é óbvio, né? O cargo tem data de admissão e data de demissão. O funcionário tem um cargo. Então, veja só. Aqui, esse nome do estado, na verdade, ele não vai ficar anotado. Isso aqui, na hora de mostrar, que a gente vai mostrar o nome do estado, certo? Então, na verdade, não vai ter aqui, vou apagar. Certo? Mas vai ter qual é o cargo que ele ocupa. Tá? Então, o cargo, eu queria dizer aqui, essa pessoa tem um cargo. Tá? E esse cargo, ele tem aqui o cargo de gerente e o cargo de programador. Tá? E ele vai poder, na verdade, ele vai ter mais de um cargo, né? O cargo aqui. Peraí, vamos ver esse negócio direito. O funcionário pode ter mais de um cargo e ele tem data de admissão e data de demissão. Então, veja só. Na verdade, eu quero vários cargos. E eu quero ainda data de admissão e data de demissão, que não vai caber aqui, né? Então, por exemplo, ele vai ser gerente e programador e data de admissão e demissão, e aqui não tem... Tá muita coisa para escrever aqui, né? Vamos lá. Imagina que ele tem o cargo de programador. E o outro vai ter o cargo de programador também, eu vou ter que escrever e vai ter que escrever errado. Então, mais uma vez aqui, ao invés de eu ficar digitando e escrevendo aqui, o ideal é eu escrever uma outra tabela, e essa tabela, então, eu fazer a referência a essa tabela aqui. Então, para ter a referência, eu preciso de uma chave primária, e o nome não é uma boa chave primária. Então, vamos criar uma chave primária para ele aqui, é o ID também, certo? Então, ID1 e ID2. Perceba que tem a tabela de funcionários, tem um ID, tem um nome, a tabela de cargos tem ID e tem nome também. E o cargo de gerente tem o ID1 e a Ana tem o ID1 também. Não tem problema, eles são tabelas diferentes, né? Então ele não se mistura aí porque ele está em tabelas diferentes, ok? O departamento também não tem uma chave primária aqui, né? Deveria ter, toda tabela deve ter uma chave primária. Então vamos criar aqui o ID também, né? E vamos dizer que é uma chave primária. Essa aqui vamos dizer que é uma chave primária também. Certo? Ok, agora eu posso dizer aqui cargos, cargo de programador é o 2. Esse aqui, programador. Ok?
aqui eu posso dizer, aqui tem um problema e é o mesmo problema da habilidades também, certo? Então, a mesma coisa que aconteceu aqui, que a gente vai ter o nome, que a gente vai... Esse nome do cargo que a gente não quer ficar escrevendo o tempo todo, então a gente escreveu numa outra tabela, tabela de cargos, e a gente colocou lá o nome, e aqui a gente coloca só o ID desse cargo, que a gente vai chamar aqui de uma chave estrangeira, aqui, né? Certo? Aqui com a habilidade também é a mesma coisa, programação de novo, podia ter escrito errado, administração, digitação, então também posso digitar errado, certo? Então, o ideal era ter uma outra tabela aqui, a tabela de habilidades, então, que vai ter o nome da habilidade, que também é a informação implícita ali. Aí aqui está aqui as habilidades, programação, tem digitação, tem administração. Ok? Nome não é uma boa chave primária, então vamos criar uma chave primária, é o ID. Então, 1, 2, 3, ok? Cada qual recebe um ID único e pronto. Então, as habilidades, e agora eu posso colocar as habilidades lá. Certo? Então, se eu colocar aqui a habilidade de programação é 1 e digitação é 2. Programação é 1, administração é 3. Sai 3 e sai digitação também. Ok? Quando eu coloco um valor aqui de chave primária, então eu consigo fazer aqui o vertical lookup e consigo procurar então esse valor dentro daquela lista lá de valores, e aí eu digo me deu 2 e agora ele está ordenado lá, né? Então não preciso. Então, ok, 3 é administração, ótimo, ele pega aqui bem legal, certo? Só que quando eu faço a mesma coisa se eu tiver 3,2, não tem nenhum ID que é 3,2. Então, quando eu digo 3, ele acha 3 é administração, ótimo. Mas quando eu digo 3,2, não tem nenhum que é 3,2. Ali está o 3 e está o 2. E eu coloquei ali misturado, certo? Então, isso é algo que eu não devo fazer. Tá? Até funcionaria. Eu posso colocar aqui várias habilidades. Tem a 1, tem a 2, tem a 3. Eu posso colocar tudo aqui. Mas eu não devo. E eu não devo justamente porque eu não vou conseguir fazer essa procurar esses dados se eles estiverem todos misturados. Se eles estiverem isolados, cada um no seu lugar, então vou conseguir achar o correspondente. Se eles estiverem misturados aqui, separados por vírgula, não vou conseguir fazer isso. Tá? Então, perceba que cada atributo desse deve ser o nome no singular, ID, nome, telefone, estado, habilidades. E também aqui eu tenho algo que está no plural, certo? Se está no plural, quer dizer que eu tenho mais de uma informação que eu quero colocar lá. E em cada célula só pode ter uma informação, que só cabe uma habilidade. E eu quero colocar várias habilidades, certo? Então, como é a solução? Aqui, de novo, a gente vai ter cargos no plural, né? Então, a gente vai ter o mesmo problema. Então, a solução é a seguinte. Quando você tem quando eu quero que ele vai ter várias habilidades, o que eu vou precisar fazer é criar como não dá para colocar aqui, então eu vou ter que criar uma terceira tabela. Tem a tabela de funcionários, tem a tabela de habilidades, e eu vou ter que criar uma terceira tabela que tipicamente se chamaria então funcionários tem habilidades. Então a tabela 1 tem tabela 2, ou então ao contrário, o que fizer mais sentido. Funcionários tem habilidades. Então nessa tabela a gente tem que associar os funcionários com habilidades, e a gente vai fazer isso através das chaves primárias. Então, para indicar um funcionário, eu vou dizer o ID desse funcionário. Para indicar uma habilidade, eu vou dizer o ID da habilidade. Então, é ID do funcionário e ID da habilidade.
ok? Então, por exemplo, para eu dizer que a Ana tinha habilidade 1 e 2, é só 1 e 2, né? Então eu vou dizer aqui, então a Ana é o 1 e tem a habilidade de programação. E o mesmo funcionário 1 tem a habilidade 2 também. O funcionário 2 só tem a habilidade 1, o 3 tem o 3 e o 4 tem o 3 e o 2. Então vamos ler isso. O 2 tem a habilidade 1, o 3 tem a habilidade 3. Deixa eu ver aqui não. E o 4 tem o 3 e o 4 tem o 2. Isso aqui não é aqui não, isso aqui é aqui. Ok? O funcionário 2 tem a habilidade 1, o funcionário 3 tem a habilidade 3 e o 4 tem essas duas habilidades. Então aqui você vai repetir o mesmo funcionário para cada habilidade dele. Certo? Essa tabela aqui deveria ter também uma chave primária, uma forma de eu identificar somente uma linha. E aí se eu usar aqui o ID do funcionário, não, porque ele está repetindo. O ID da habilidade está repetindo também. Agora, não deve repetir o mesmo funcionário, não é para ter o mesmo funcionário 4, não é para ter de novo a mesma habilidade 2 vezes. Não faz sentido que ele tenha 2 vezes a mesma habilidade. Então, aqui, na verdade, a gente pode fazer uma chave primária composta, que essas duas tabelas são... duas colunas são chave primária. Na verdade, aqui a gente tem uma chave primária composta que não um ou outro, mas a combinação das duas não pode repetir. Então, se eu disser 1, 2, eu tenho certeza que vai ser essa linha e nenhuma outra linha aqui dessa tabela. Tá? Então, pode existir então chaves primárias compostas, como esse caso aqui, certo? Então pronto, então o funcionário tem habilidades, então essas habilidades aqui não é para existir mais, tá? É para não ter. Se eu quero habilidades, se eu quero um conjunto de habilidades, então deve ter lá uma nova tabela, funcionários têm habilidades, onde eu vou anotar as informações lá. A chave primária de um e a chave primária do outro. Ok? Então vamos continuar. Ali a gente tem cargos, né? Cargos, de novo, está no plural, então já dá um indício aí de que não deve ter, que está errado, né? Está no plural, não cabe, só é para caber uma informação aqui. Então se ele pode ter mais de um cargo ao mesmo tempo, então a gente deveria também ter uma nova tabela aqui, a tabela de funcionários tem cargos, que vai ter o ID do funcionário e o ID do cargo. Ok? E aí então eu vou dizer então que a Ana tem o cargo de programador e a Ana tem o cargo de gerente. E a Bela tem um cargo só de programador. Programador que é o 2. É isso? Ok? E aí não vai ter aqui essa tabela aqui. Certo? Perceba que ele aqui, que esse ID do funcionário ele é a chave primária e a chave estrangeira também, né? Ele deve ser só... E a ID da habilidade também não é qualquer número aqui, tem que ser um número dentre as habilidades que existem, né? E tem que ser um funcionário dentre os funcionários que existem. Certo? Então ele é ao mesmo tempo chave primária e chave estrangeira. Tá? A mesma coisa vai acontecer com esses caras aqui, né? Chave primária, chave estrangeira, ID do cargo também, chave primária e chave estrangeira. Certo? Então aqui também ele tem também a gente vai ter uma chave composta aqui,
que vai identificar essa tabela, essa linha lá. Agora ele pode acumular cargo. O mesmo funcionário pode ter 2 cargos, mas ele não pode ter o mesmo cargo 2 vezes, né? Certo? Então, ok. Os funcionários podem ter cargos com data de admissão e data de demissão. Tá? Então, essa data de admissão e data de demissão, então, se a gente colocar data de admissão e data de demissão na tabela de funcionário, data de admissão, só que ele pode ter mais de um cargo e pode ser admitido com mais de mais de uma data, então, né? Então vai ter 2 datas para cada cargo, para 2 cargos diferentes, então, né? Então não cabe a gente colocar aqui na tabela de funcionários. Também não adianta, não dá para a gente colocar aqui a data de admissão para o cargo, porque pode ter um outro funcionário que tem aquele mesmo cargo, mas foi admitido em um momento diferente, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo que, na verdade, a data de admissão daquele funcionário naquele cargo tem uma data de admissão. Então, esse é um atributo dessa tabela de relação aqui, que é a data de admissão. E data de emissão. Ok? Então, 1 de 2020 foi emitido. E no dia 10 virou chefe. Ok? No começo do ano. Ok? Então, e nulo, então se eu colocar em branco é porque são os contratos que estão vigentes ainda, que não tem data para terminar. Então, vou colocar aqui negrito, certo? Então, essa informação aí da data de emissão ficou aqui nessa tabela de associação, né? É possível acumular cargos, ok? Tem mais de um cargo, né? Cada cargo está associado a um departamento e tem um salário correspondente. Então, agora, o departamento e o salário, percebe que isso é a informação do cargo, a respeito do cargo. Então, lá na tabela de cargos, a gente vai colocar aqui qual é o departamento. Então, se a gente está querendo falar o departamento, a gente vai falar a partir do identificador dele, né? Então, ID do departamento, que é uma chave estrangeira. Então, é o gerente do TI e o programador do TI também. E tem o ID do departamento e diz que tinha um salário também correspondente, né? Então, o salário é algo inerente ao cargo, né? Então, o gerente ganha 2.000, o programador 2.000, pronto. Ok. Certo? A empresa também mantém um mural de notícias com título, dado e texto. Então, notícias. Então, tá aí, é outro conjunto, outra tabela. Então, vamos ver essa outra tabela aí. Notícias que tem título, data e texto. Ok, então, nova contratação. Novas contratações. Aqui na data 1/1/2020 foram contratadas Ana e Beta. É isso? Tá pronto. Conseguimos. Colocamos as informações todas aí, né? Já organizamos, criamos todas as nossas tabelas e colocamos, por exemplo, exemplos de registros para essas tabelas. Pronto. Com os dados organizados, agora a gente pode tentar fazer essas perguntas aqui, né? Certo? Então,
Todo mundo já tem uma chave primária. A gente, na notícia não tem chave primária aqui. Deve ter, o título não é uma boa chave primária, a data e o texto nenhum é uma boa chave primária, então vamos criar o ID, que é uma chave primária. Ok? Legal. Então vamos tentar a primeira pergunta. Quantos funcionários a empresa tem? Tá? Então aqui a gente podia sair contando aqui, mas tem uma ferramenta aqui muito legal que chama, vamos selecionar os dados e vamos chamar aqui uma tabela dinâmica, uma tabela pivot table. E eu vou colocar aqui numa tabela existente, eu vou selecionar, eu quero que ele crie aqui embaixo. O ideal era não criar embaixo porque poderia criar mais funcionários, né? Mas, bem, com o nosso exemplo, vai criar bem aqui, criar. Essa tabela dinâmica é uma ferramenta bem interessante que dá para fazer uma série de relatórios aqui, uma série de contagens. Então, por exemplo, no valores, quantos estados tem? Tem 4 estados. Aí tem 4 respostas, 1, 2, 3, 4 respostas aqui para estado. A gente quer saber só os únicos. Count unique. Pronto, tem 4 respostas, mas na verdade só tem 2 estados diferentes, que é o Ceará e a Bahia. Então você consegue contar lá, né? Então, por exemplo, não, mas a gente quer contar quantas pessoas tem, quantos funcionários. Pronto, quantos funcionários, conte o nome, conte o ID talvez, que é único, né? Ele fez a soma, não, a soma não, eu quero contar, conte todos, 4, tem 4 funcionários, pronto. Quantos funcionários são de cada estado? Eu quero ver o nome do estado. Então, quantos são de cada estado? Então eu posso colocar aqui, adicionar na linha rows, agrupado por estado. Pronto, então é isso aí, ó. São 2 da Bahia e, então se tivesse outro aqui, no Ceará também. Então, pronto, são 3 do Ceará e 1 da Bahia. No total 4. Legal? Aí pedir para ver o nome, né? Então o nome do estado a gente vai ter que fazer aquela procura lá, vertical, lookup, procurar, por exemplo, a Bahia na relação de estados, aqui no vírgula, o 2 e não está ordenado. Né? Aí vou fixar as linhas aqui para ele não sair do lugar. Ele achou aí o Ceará e a Bahia, ele achou lá a partir da chave estrangeira, ele achou lá, associou a chave primária e achou aquele nome, né? Ok? Então o nome de cada estado. Quais são os funcionários do Ceará? Então aqui também existe uma ferramenta aqui de filtro, ó. Vou selecionar esses caras e vou criar um filtro. Pronto, então aqui talvez, então por exemplo, todos os do Ceará. Pronto, todos os que são só os da Bahia. Pronto, só a da Bahia, né? Então todo mundo, certo? Então aqui de repente todo mundo que chama, poderia fazer vários filtros aí, né? Por exemplo, por nome, todo mundo que chama Ana. Filtro por valores. Só as Anas. Ok, né? Ou então poderia ser consultas mais avançadas. Por exemplo, todos que o texto tem lá. Pronto, então, né, tirou as Anas, só a Bela e a Carla. Ok, então você poderia filtrar aí caras específicos, né, que o ID é maior do que o número específico, enfim. Certo? Então a gente consegue filtrar os registros aí, né, do jeito que a gente quiser, né. Quais estão no Ceará? Então a gente filtrou lá e achou. Qual o nome de cada chefe de departamento?
Então aqui, ó, na hora que a gente anotar o departamento, a gente anotou aqui só o ID dele. E se a gente quiser saber o nome desse cara? Então a gente teria que fazer a procura aqui, nome do chefe. Então a gente faria aquela procura, mesmo procura. Pode ver, ó, VLOOKUP, esse ID, lá na lista dos nomes, né? E pegue o 2, que é o nome. Está ordenado, então não precisa dizer nada. Aqui, fixar. Ok, então é ano e ano também, que é o ID, mas se fosse 3, pronto, vai cá, né? Que é o chefe do outro. Certo? Qual é o telefone do chefe da TI? Então o telefone, se fosse o nome não, mas vou pegar aqui o telefone do chefe. Então ao invés de a gente pegar o 2, que é a segunda coluna, eu quero o telefone, que é a terceira coluna. Então basta pegar aqui, ó. 2, 3, 4, o telefone da Ana, 1, 2, 3, o telefone da Carla. Pronto, pegou aqui o telefone, né? Do chefe da TI, sim, que eu teria que, na verdade, dizer, fazer um filtro aqui, né? Se eu quiser saber o do chefe, então, turn off, eu vou desligar o filtro ali que eu fiz e vou criar um outro filtro aqui. Tá? Então, chefe da TI, aí eu selecionaria, não, eu quero só o da TI, e aí eu pego o telefone dele a partir do VLOOKUP, né? Então, filtro mais a buscar na outra tabela, né? Quais são as notícias da última semana? Então, de novo, é o filtro aí, né? Então, vamos desligar esse filtro aqui. E lá na tabela de notícias, né? Aí poderia criar o filtro aqui. E aí, né, onde a data, então, né, eu boto aqui uma condição, né? Quando a data for antes, before, se for antes de hoje. Ok. Antes de ontem. E na última semana, ó, já está aqui, né? Lá até a última semana, ok. A data é antes da última semana, depois da última semana. Aí pronto, ó, não apareceu ninguém. Se for antes da última semana, aí tem aquele. Aí a notícia lá de janeiro é antes da última semana, né? É antes do ano passado. Não tem nada antes do ano passado. Depois do ano passado. Mudou aqui, né? Tudo bem. Enfim. Ok? Então filtrou aí também do jeito que eu quero. Qual o total da folha de pagamentos da empresa? Será que a gente vai conseguir fazer esse? Porque agora a gente vai ter que... Aqui a gente vai precisar de uma tabela dinâmica, tá? Vou desligar esse filtro aqui. Eu vou dizer assim... O salário está aqui, mas os cargos estão aqui, ó. Então eu teria que puxar qual é o salário para cada cargo aqui e aí depois somar na tabela dinâmica. Então, por exemplo, qual é o salário do cargo aqui, tá? E aí eu vou fazer uma procura lá de qual é o cargo, esse cargo, lá na tabela de cargos. Ok? E eu vou querer o salário. 1, 2, 3, 4. E lá está ordenado. Ok?
Então são esses salários aí. Agora eu vou fazer uma tabela dinâmica usando esses dados aqui. Uma tabela dinâmica, pivot table. Vou colocar, por exemplo, aqui embaixo. E eu vou, por exemplo, os valores. Eu quero a soma dos salários. Ó, deu 2.000 mais 2.004 mais 3.700. A soma dos salários deu isso aí, né? Ok? Então a soma dos salários por cargo, por exemplo. Então por cargo. Aqui, então tem 4.000 de programadores e 1.000 de gerentes. Legal? Então pronto. Então, com esse exemplo, a gente viu exemplos de relacionamentos, a gente viu vários exemplos de tabelas ou relações, e a gente viu relacionamentos de um para um, de um para muitos, muitos para muitos e muitos para muitos com atributos. Vamos ver esses caras. A gente viu colunas, atributos, registros, chaves primárias, então vimos tudo isso, né? Cada tabela deve ter um nome. Perceba que os nomes das tabelas, as tabelas representam conjuntos. Então o nome dessa tabela está no plural. Cargos, funcionários, né? Certo? E os atributos, então, como só é para ter um valor, estão todos no singular, certo? Se você viu um atributo que está no plural, então é porque provavelmente é para ter uma outra tabela relacionando isso aí, né? Toda tabela tem chave primária para identificar unicamente aquele registro, né? Essa chave primária tipicamente é o ID, a não ser que você já tenha um dado bem legal, por exemplo, a sigla que consegue identificar aquele registro de forma única, né? Então, a sigla aqui no caso do estado é muito legal porque o ID é bom porque o número é bem pequeno para você ficar mandando de um lado para o outro, né? Então, a sigla do estado também é pequeno o suficiente e além disso, já traz uma certa informação aqui sem a gente precisar consultar a outra tabela, né? Então, a sigla, nesse caso, é bem legal como uma chave primária, né? Certo? E aqui a gente está fazendo uma associação com outra tabela. A gente está buscando, a gente está querendo dizer que esses caras, aqui essa informação está relacionada com aquele registro específico lá. Então a gente faz essa associação entre as tabelas a partir de criando chaves estrangeiras aqui, que é uma referência para uma chave primária aqui na outra tabela, certo? Então esse relacionamento aqui, a gente tem que cada funcionário tem um estado e o mesmo estado pode ser para vários funcionários, pode ter o mesmo estado em vários. Então esse relacionamento aqui é o um para muitos. Esse é o relacionamento mais comum que existe, certo? Então, e ele funciona assim, né, criando uma chave estrangeira lá na tabela, na segunda tabela, que recebe a chave primária aqui da outra tabela, né? O departamento, a gente tem, todo departamento tem um chefe, e esse chefe só pode chefiar um departamento. Então aqui a gente tem um exemplo de um relacionamento 1 para 1, tá? Esse relacionamento 1 para 1, na prática ele funciona exatamente igual a 1 para muitos. Também existe uma chave estrangeira aqui em uma das duas tabelas, tá? A diferença é que o estado, não dá para a gente colocar aqui o ID da pessoa, porque esse vai ter muitos, então é a Ana e a Bela e a Carla, então eu teria muitos dados para colocar só do estado. Então, o que eu faço coloco na tabela de pessoas a referência para o que tem um, tá? O departamento, então eu posso, como ele é 1 para 1, tanto eu posso colocar aqui a chave primária do chefe, do funcionário, ou eu poderia colocar aqui uma ID do departamento que ele chefia.
certo? Também daria certo isso aqui. Então esse aqui é o chefe do 1 e a Carla é o chefe do departamento 2, certo? Então, tanto faria, então também conseguiria aqui dizer que dessa forma representar que a Ana é chefe do departamento 1 e a Carla é chefe do departamento 2, tá? Agora, se eu escolher fazer dessa forma, então, na verdade, tanto faz eu colocar esse ID do departamento ou o ID do chefe, aqui quero para ser o ID do chefe, para ficar bem evidente que é o ID e não é o nome dele, né? Então, bem, poderia colocar aqui o ID do departamento também e funcionaria. Só que aqui vão ter registros que vão ficar com esse campo nulo, né? Aqui não tem nenhum registro que não tem campo nulo, não tem, precisam dizer que a Bela não chefia nenhum departamento, né? Então simplesmente eu não tenho lá como a Bela como um dos IDs de chefe, tá? E aqui vai ficar vazio em branco, tá? Então você, se for o relacionamento 1 para 1, você deve identificar qual é a tabela que faz mais sentido receber a chave estrangeira do outro, a chave comum do outro. Então, nesse caso, faz mais sentido colocar o ID do chefe na tabela de departamentos do que o ID de departamento na tabela de funcionários. Nem todos os funcionários têm um departamento, mas todos os departamentos têm um chefe. Então, aí foi porque a gente escolheu colocar no departamento. Então, eu vou eliminar essa coluna aqui que não era para ter. Relacionamentos 1, então esse aqui foi relacionamento 1 para muitos, aqui foi relacionamento 1 para 1, tá? O cargos, então ele tem uma chave estrangeira aqui também, certo? Então aqui ele está dizendo que cada cargo tem um departamento, esse cargo está associado àquele departamento, e o mesmo departamento pode ter vários cargos, pode ter o mesmo departamento, vários cargos que tem o mesmo departamento. Então a gente está aqui de frente novamente o relacionamento de 1 para muitos. Então essa tabela aqui que pode ter muitos é que recebeu, se ele tem um só departamento, então ele que vai ter aqui o ID, qual é o departamento que ele tem, certo? Habilidades, tem a sua chave primária, e aqui a gente tem, os funcionários têm habilidades. Então, quando a gente tinha essas habilidades, era um atributo que a gente ia colocar aqui na tabela de funcionários. Só que era um atributo que estava no plural, então era um conjunto. Então, esse caso aí, o que a gente tem cada funcionário pode ter várias habilidades. E a mesma habilidade pode ser dominada por mais de um funcionário. Então a gente tem um relacionamento do tipo muitos para muitos, certo? E na prática esse relacionamento ele deve ser feito usando uma terceira tabela de relacionamento, onde vai ter o ID de uma tabela, a chave primária de uma tabela e a chave primária da outra tabela, certo? Então, quando tiver um relacionamento muitos para muitos, você vai criar uma terceira tabela de relacionamento e tipicamente o nome dessa tabela é tabela 1 tem tabela 2, funcionários têm habilidades. Ou o contrário, habilidades têm funcionários na forma como fizer mais sentido. Então, no caso, faz mais sentido funcionários têm habilidades e não o contrário. Na hora de dizer que os funcionários têm cargos, também a gente diz que um funcionário pode ter vários cargos. E o mesmo cargo pode ter vários funcionários com o mesmo cargo. Então, aqui de novo a gente tem um muitos para muitos e a gente precisou fazer uma terceira tabela aqui associando. Tá? Só que na hora dessa associação, a gente tinha atributos também. Então, a gente está aqui diante de muitos para muitos com atributos, que no momento desse relacionamento existiam informações que eram próprias desse relacionamento, né? Então, no caso aqui, a data de admissão e demissão. Esse salário aqui foi a informação que a gente está procurando. É informação que não está armazenada lá de fato, né? Então,
Então a gente tem, então vai ter situações desse tipo aqui, que a própria relação tem informações extras que você precisa saber daquela informação, certo? Então, ok? Então a gente viu aí todos os 4 tipos de relacionamentos, né? E a gente viu também que nem sempre, e podem ter que tabelas que na verdade não estão relacionadas com nenhuma das outras, são tabelas dependentes, não tem nenhum problema também, né? Ela, mesmo assim, ela vai ter a sua chave primária lá, e não vai ter ninguém relacionado com ela, não tem nenhum problema isso, certo? Então a gente viu tabelas, colunas ou atributos, registros ou linhas, né? Vimos chaves primárias, vimos chaves estrangeiras, né? Vimos relacionamento um para muitos, vimos relacionamento um para um, vimos relacionamento para muitos novamente, vimos relacionamento muitos para muitos e vimos relacionamento muitos para muitos com atributos. Ok? No próximo vídeo a gente vai tentar fazer as mesmas coisas, só que usando um gerenciador de banco de dados, que é o MySQL. Ok? Então até mais, obrigado.